Na primeira entrevista após a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que anulou as condenações de Lula na Justiça do Paraná, o ex-presidente descarta, por enquanto, ser candidato. Quer dizer, ele não falou abertamente, mas ele usou um tom de candidato. Tá lançada, só não tá oficialmente, mas ontem foi lançada a campanha eleitoral, né? Entramos na disputa eleitoral extraoficialmente ontem. Ficou muito evidente, né, no discurso, Carla. Disse, inclusive, a gente pode fazer mudanças na Petrobras. Já, assim, anunciando, inclusive, uma carinha ali de plano de governo, né? Claro, e fez acenos importantes para o centro, para o mercado financeiro, para o empresariado, enfim. Criticou, claro, o governo Jair Bolsonaro e se disse livre da Lava Jato. Na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o petista disse ser vítima da maior mentira jurídica da história do Brasil. Eu sei de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Eu sei que a minha mulher, a Marisa, morreu por conta da pressão e o AVC se apressou. Eu fui proibido até de visitar o meu irmão dentro de um caixão. Então, se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu, mas não tenho. Usou, inclusive, aquele tom um pouco mais ameno, né? A gente estava ali em dúvida se viria a Jararaca ou se viria o Lulinha Paz e Amor. Foi uma coisa, entre uma coisa e outra... Se alternaram, né? Mas ele disse que não tem mágoa, né? Não foi para radicalização total. Ele fez ataque, sim. Carla, a gente só precisa lembrar que o Lula não está livre da justiça. Ele não foi inocentado, em 6 outras causas. Nas 3 em que ele já havia sido condenado, ele não foi inocentado. Né? Os processos foram anulados por uma tecnicidade, por uma questão de que o foro para o julgamento de Lula não deveria ser o de Curitiba e, portanto, a segunda instância não deveria ser o TRF4 de Porto Alegre, mas ele não foi inocentado, não foi isso que aconteceu. E quanto à maior mentira jurídica da história, ok, isso é interpretativo, ele de fato foi vítima de um julgamento injusto, pelo fato de ter sido colocado em um foro que não deveria ser o dele. E a suspeição de Moro ainda está em julgamento no STF, então isso a gente não pode afirmar. Mas o Petrolão existiu, o Mensalão existiu, os mimos que Lula ganhava de empreiteiros, banqueiros e gente muito poderosa, tudo isso existiu. Os roubos na Petrobras, os roubos nas demais estatais, as relações promíscuas com o Congresso, tudo isso existiu. Dinheiro foi recuperado pela Lava Jato, esse dinheiro havia sido desviado. Então não é que tudo aquilo foi inventado e que Lula, um inocente, foi considerado culpado e agora está livre de todas essas acusações. Não foi isso que aconteceu. Os julgamentos foram anulados por uma questão técnica, mas ele ainda pode ser julgado por todos esses desvios, esses supostos desvios, o triplex do Guarujá, o dinheiro para o Instituto Lula, o sítio de Atibaia e as demais acusações pelas quais Lula é réu. Então é bom que se esclareça. Não é que ele foi inocentado, não foi. Julgamentos foram anulados por uma questão técnica. Quanto à candidatura, vocês têm essa certeza toda de que ele se lançou candidato ontem? Eu fiquei com a impressão que ele meio que se manteve no jogo, mas eu não depreendi dali a certeza de que ele vai de fato se lançar candidato em 2022 ou simplesmente apoiar a candidatura de um outro petista. Para mim ficou claro, viu, Megali? Eu tive essa percepção em algumas falas, quando você ouve o ex-presidente Lula dizendo que vai viajar pelo país, que quer conversar com as pessoas, que quer conversar com os empresários e quer conversar com os políticos do país, como se estivesse montando já uma frente ampla, falou de conversar com o centro, quer dizer, tentando aglutinar em torno dele frentes importantes e fazendo críticas duras ao atual governo, dizendo que o país está sem um governo, dizendo, por exemplo, que há necessidade de o país voltar a investir, a crescer, de gerar emprego, dizendo-se muito disposto, falou, eu estou muito disposto. Mas é isso que o Lula faz, Sheila. Não, concordo. Ele fez isso em 2018, lembra da caravana? Do ônibus que viajou pelo Brasil, é um animal político, é claro que ele vai estar envolvido no jogo político, eu só não sei se ele estará envolvido como protagonista, como candidato. Me parece que ontem ele se colocou como protagonista, né? Eu tenho essa impressão, mas
A Dora Kramer É o que eu vai ia já dizer. trazer a leitura, É né? o que eu ia dizer, mas aí eu aposto no que a Dora diz. De cabeça de político, a gente não sabe o que esperar e tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, cravar, só em 2022, mas eu concordo, eu vou na linha da Sheila também. Acho que ele se colocou de uma forma muito aberta e tem um outro ponto que me chamou muito a atenção, que é, ele fez as pazes com a imprensa. Isso é muito sintomático. Claro que, assim, por um lado, ele se coloca num lado oposto ao do presidente Jair Bolsonaro, em que critica a imprensa o tempo inteiro, então é fazer uma polarização um pouco maior, mas é também dar aquele afago de quem sabe que talvez precise de exposição. Esse movimento, para mim, foi muito simbólico, fazer as pazes com a imprensa, elogiar jornalistas ali nominalmente, dizer que está com vontade de voltar a falar com o valor econômico, né, ali no meio da entrevista coletiva. Olha, vocês estão me devendo uma entrevista. Então, para mim, isso foi bem sintomático. Ele fez ataques também à Lava Jato. Vamos ouvir mais um trechinho da fala dele. A inclusão do Lula e a inclusão da Petrobras na vida do Lula como criminoso era a razão pela qual a quadrilha de procuradores da Lava Jato, não o Ministério Público, a quadrilha de procuradores da Força Tarefa e o Moro entendiam que a única forma de me pegar era me levar para a Lava Jato. Aqui, a parte em que o Megali, que talvez ateste aí essa sensação do Megali. Ele negou que esteja pensando na eleição de 2022. Negou que esteja pensando na eleição. Mas vamos ouvir se ele se coloca como candidato ou não. E vamos discutir se vai ter um candidato de uma frente ampla, vamos discutir se vai ter um candidato do PT, mas aí eu acho que é para frente. Nós temos muita coisa para fazer antes de pensar em nós mesmos. A única coisa que eu penso é que o companheiro Flávio Dino, que o companheiro do PCdoB, que o companheiro Boulos, que os companheiros dirigentes sindicais andem esse país. Que a UNE ande esse país porque a educação está sendo destruída. É isso que eu espero. Agora, para discutir candidatura, eu acho que vai ser bem para frente que a gente vai discutir. Bom, ao falar da pandemia... Deixou a porta aberta, né? Sim. Deixou a porta aberta. É. Mas não acho que também escancarou essa porta. O Lula tem um faro político muito apurado, né? Uhum. Se ele sentir que vai ser bom para ele, para a história dele, para a biografia dele se candidatar em 2022, ele vai sem pestanejar. Se sentir que não, apoiará outro candidato. Eu tenho impressão... a gente faz todas as ressalvas, né, a discurso de político, porque o que está na superfície nunca retrata exatamente aquilo que está no subterrâneo, mas dessa vez eu acho que ele foi sincero, eu acho que ele realmente não tem certeza se ele pretende se lançar candidato em 2002. Tem a impressão que tudo vai depender das circunstâncias, inclusive do país até lá. Bom, ao falar da pandemia, centrou críticas ao governo atual. Vou tomar a minha vacina. Não me importa de que país, vou tomar minha vacina e quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da Saúde. Tome vacina. Tome vacina, porque a vacina é uma das coisas que pode livrar você do Covid. Esse país não tem governo. Esse país não tem ministro da Saúde. Esse país não tem ministro da Economia. Esse país tem um fanfarrão. Mais tarde, Bolsonaro respondeu às críticas de Lula sobre a demora na compra de vacinas. Então, falar apenas de desgoverno, ele está aí fazendo uma acusação sem qualquer fundamento. Eu queria que ele apontasse algum ponto de corrupção no parte do Ministério da Economia, coisa que era muito comum no governo dele. Tanto é que ele trocou vários ministros. Um dos seus ministros, Palocci, inclusive em delação premiada, falou que levava dinheiro em caixa de sapato para ele, né, em volumes que variavam em média 50 mil reais. Esse era o governo dele, baseado na corrupção. Imagine a pandemia com o Lula, presidente da República. Se roubaram, e muito, seria roubado no mínimo 90% do que foi entregue para esses entes federados. Queria só pontuar uma coisa, Megali, Carla, porque agora há pouquinho eu falei assim, ontem foi lançada, não oficialmente, foi dada a largada para a disputa eleitoral de 2022. Megali já tem uma outra leitura, mas muitos ouvintes falando o seguinte, mas essa disputa já começou tem tempo, Sheila. O João Dória está fazendo o quê?
Sim, pensando na eleição de 22. O próprio presidente Jair Bolsonaro tem feito o quê? Pensado na eleição de 2022. O que eu quis dizer com isso é que ontem, se de fato o que a leitura que algumas pessoas fizeram de que Lula lançou ontem, ainda que não oficialmente, o seu pezinho em direção à campanha de 22, muda o cenário político. Evidentemente muda. A gente está falando de uma peça bem importante nesse xadrez para 2022.